Em número 5, Deuquelio. Deuquelio é o líder e fundador da Alpha Pack, sendo ele o primeiro lobisomem que matou todos os membros da sua alcateia e se tornou o primeiro aprimorado. De acordo com Gerhardt, em 1977 o Deuquelio já era um alfa, pois foi ele que mordeu e transformou o Alexander Argent. Mais tarde, Deuquelio, Kali e Ennis vão para Beacon Hills, todos acompanhados de suas alcateias. Eles vão para Beacon Hills no intuito de trocar uma ideia com a Talia. No entanto, o pobre Deuquelio era tão ingênuo que ele decidiu fazer uma reunião com Gerhardt para poder encontrar a paz entre os lobisomens e os caçadores. Só que ele não esperava que o Gerhardt tinha planejado uma armadilha para ele. Então, o Gerhardt, com todo o ódio que tinha do Deuquelio, decidiu não matá-lo, mas sim tirar a sua visão, no intuito que ele não sobrevivesse por muito tempo. Então, quando o Deuquelio volta para a clínica, um de seus beta achou que ele não fosse mais páreo para ser o alfa. Então ele ataca no intuito de tomar o seu cargo. Deuquelio, que já tinha perdido a fé na humanidade por conta do ataque do Gerhardt e mais a traição de um de seus beta, Deuquelio então ataca e mata brutalmente Marcus, assim descobrindo que era possível absorver os poderes de seus beta. Depois disso ele matou todos e convenceu a Kali e o Ennis a fazerem o mesmo. Depois disso, o lobo demônio passou a recrutar talentos. Kali, uma alfa que conseguia transformar as unhas dos pés em garras. Ita e Eden, dois garotos que conseguiam se unir e virar um lobo Voltron. E o Ennis, o brutamonte da alcateia. Depois de montar sua nova alcateia, agora só de alfas, e depois de absorver os poderes de seus beta, Deuquelio conseguiu chegar em uma transformação glabo aprimorada, sendo facilmente um dos lobisomens mais raros da série, porque o Ennis e a Kali também eram aprimorados, só que eles não chegavam nem nos pés do Deuquelio. Opa, Fael aqui, e nesse vídeo eu vou listar os 6 lobisomens mais raros de Teen Wolf. Antes, queria pedir para você deixar o like e ser inscrito aqui no canal, na boa, isso já me ajuda demais. Em número 4, Scott McCall. Antes que vocês me arregassem nos comentários falando que era pro Scott estar mais acima porque ele é um alfa genuíno, vamos analisar aqui comigo. Na série apareceu em torno de 10 centelhas de alfa, e agora eu te pergunto, como tu acha que surgiu o primeiro lobisomem alfa em Teen Wolf? Então, provavelmente foi um beta que se tornou um alfa genuíno. Ele criou uma alcateia e um de seus beta roubou seu poder de alfa. A partir daí o poder foi passando de mão em mão. Apareceram 10 centelhas de alfa que há muito tempo atrás eram centelhas genuínas, ou seja, os alfas genuínos são muito raros, mas já apareceram muito deles na série. Scott McCall era só um nerd comum, com uma vida comum, até que um dia seu melhor amigo o convida para procurar a metade de um corpo na floresta. Então, já na floresta, Scott é atacado, mordido e transformado em lobisomem. Logo depois de descobrir os seus poderes, Scott passou a acreditar que aquilo fosse uma maldição. Então, depois de muito tempo tentando achar uma cura, ele aceitou seus poderes e passou a ajudar as pessoas. Embora o Scott seja um lobisomem, ele nunca tirou uma vida humana, o que já fez o Derek perceber que de alguma forma o Scott tinha algo de especial, ele só não sabia o que era. No episódio 5 da segunda temporada, o Derek e sua alcateia tentam matar a Lydia, só que eles são impedidos por Scott, e então o Derek fala isso aqui pro Scott. Acho que finalmente entendi por que você me recusa, Scott. Você não é um ômega, você já é um alfa da sua alcateia. Ou seja, ele sempre soube que o Scott era diferente. Mais tarde, no episódio 7 da terceira temporada, o Deaton é capturado pela Jennifer para ser usado em um ritual. No entanto, ela coloca ele dentro de um círculo feito por Tramazeiro, uma espécie de pó mágico que impede qualquer lobisomem puro de atravessar. Só que mesmo assim, o Scott tenta atravessar, revelando por alguns segundos os seus olhos vermelhos. Já no episódio 12, ainda da terceira temporada, numa tentativa de salvar sua mãe e os pais dos seus melhores amigos, Scott tenta atravessar a barreira de Tramazeira novamente, só que dessa vez ele consegue, e no processo ele se torna um verdadeiro alfa. Em número 3, Talia Helio. Talia era uma lobisomem alfa evoluída, tão respeitada que outros alfas como Deuquelio, Kali, Ennis e Satomi saíam de seus territórios para trocar uma ideia com ela, e até mesmo os caçadores tinham no mínimo um respeito por ela, já que ela era uma lobisomem alfa evoluída. Em outras palavras, ela era a perfeição dos lobisomens. Como dito por Gerhardt no episódio 8 da terceira temporada, os outros alfas vinham para Beacon Hills na maioria das vezes pedir conselho a ela, já que eles viam como uma espécie de conselheira dos lobisomens. Talia era uma lobisomem nascida na prestigiosa linhagem Hale em algum momento do século 20. Presume-se que ela seja a filha mais velha, pois parece ter herdado o status de alfa em uma idade relativamente jovem, o que parece ter causado muito ciúme no seu irmão, Peter, que queria os status de poder para si mesmo. Após ganhar a liderança da alcateia Hale, a Talia começou um relacionamento muito
muito próximo com o emissário da Alcateia, o Alan Ditton, que mais tarde veio a confessar que ele amava a Thalia. Não se sabe o que houve com os pais da Thalia, mas a julgar por flashback e referências à infância da Thalia, parece que por um bom tempo na infância do Peter, ela foi a guardiã dele. Eventualmente ela conheceu e se apaixonou pelo homem que mais tarde se tornaria o pai de seus filhos, Laura Hale, Derek Hale e Cora Hale. Pelo pouco que foi visto de sua personagem, ela parecia ser alguém que não concordava com a violência desnecessária, mas que acreditava que a comunidade dos lobisomens tinha que ter o direito de se defender contra eles, que buscava prejudicá-lo, como os caçadores. Uma menção honrosa aqui pro Derek, pois uma vez que ele era um alfa genuíno e evoluído. Só não coloquei nessa lista porque já tem o Scott como um genuíno e a Thalia como um evoluída, mas saiba que o Derek poderia ter sido muito mais famoso que o Derek e a Thalia foram. Em número 2, Sebastian Valent, vulgo a besta de Gévaudan. Sebastian se tornou a besta assim que bebeu a água da chuva da pegada de um lobo, enquanto ele era um soldado na Guerra dos 7 Anos na França. Em 1760, Sebastian e seu amigo Marcel foram enviados para lutar pelo lado francês na guerra. Em uma tentativa de fuga, Sebastian, que estava machucado, caiu de cara em uma poça de lama na floresta e acabou sem querendo beber na água da chuva da pegada de um lobo, na verdade de um lobisomem. Desde então, Sebastian passou a se transformar em um lobisomem demoníaco, conhecido também como a besta de Gévaudan. Em 1763, a Guerra dos 7 Anos termina, então Marcel e Gerard, agora como lobisomem, voltam para a sua cidade natal, onde Sebastian continuou a sua matança. Entre 1760 até 1777, Sebastian assassinou brutalmente mais de 500 pessoas, homens, mulheres e crianças. Por lealdade, seu amigo Marcel estava ajudando ele a encobrir os assassinatos. Em 1764, começou a se espalhar a história da besta de Gévaudan, até que um dia Henri entrou na taverna com o corpo de um garoto que foi morto brutalmente pela besta. Então Marie-Jeanne começou a trabalhar com Henri para poder rastrear e matar a besta. No dia seguinte, Marie-Jeanne e Henri chegaram com garrafas de vinho e insistiram que todos ali bebessem em homenagem a todos que haviam morrido nos últimos dias. No entanto, o que os outros não sabiam era que o vinho estava misturado com bargas de visco, a fim de tentar identificar entre eles quem era a besta. Então Marie-Jeanne descobre que o seu irmão, Sebastian Valent, era a besta de Gévaudan. Marie-Jeanne e Henri começaram a trabalhar em uma arma feita especificamente para matar Sebastian, sendo essa a única arma capaz no planeta de matar a besta. Só lá em 1767, depois de 3 anos de busca, Marie-Jeanne finalmente rastreou seu irmão em algum lugar na França. Então Marie-Jeanne empunhalou Sebastian no peito com a lança feita especificamente para matar. Em número 1, Douglas Garrett. Garrett era conhecido como um Lostman, um metamorfo híbrido de lobo com leão. Garrett possui os poderes típicos de um lobisomem alvo. No entanto, como um Lostman, ele possui os poderes de um lobo e de um leão. Depois de passar 70 anos mergulhado no soro dos Doutores do Medo, Douglas teve seus poderes aprimorados. Como visto mais tarde no episódio 7 da 6ª temporada, ele foi capaz de subjugar e matar um cavaleiro fantasma, que até então era quase impossível. Por ser um Lostman, ele tinha a mordida tão poderosa que foi capaz de abrir o crânio de um cavaleiro fantasma. Depois de consumir a glândula pineal de um cavaleiro fantasma, os seus olhos mudaram de cor, saíram de um vermelho brilhante para um azul esverdeado, indicando que agora ele possui os poderes de um cavaleiro fantasma. Bom, esses são os 5 lobisomens mais raros de Teen Wolf. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe o vídeo pra geral. No mais é isso.